Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, obrigado por você aqui comigo. Obrigado a todas estas aulas que vem desde o começo comentando, me ajudando, compartilhando, curtindo. Olha, eu só tenho que rogar a Deus bênção sobre a tua vida. Obrigado você que tem comentado comigo aqui, que tem me ajudado. Olha, a minha gratidão não cabe nas simples palavras que eu tenho. Obrigado, tá bom? E hoje nós vamos partir para a 11ª aula. O tema da nossa lição de hoje é bem, como nós vamos dizer, da pós-modernidade, que é drogas, aonde o governo, em muitas alas, tem defendido a liberdade do uso de drogas, e onde nós sabemos que aquele que já teve um contato, que já teve uma pessoa que viveu isso, sabe o terror que é isso na família, que a droga não acaba só com a pessoa, ela destrói a família, ela destrói o círculo que ela vive. Eu já trabalhei levando a palavra de Deus, trabalhei na área espiritual em 2 clínicas de recuperação, queridos. Uma voluntária e uma involuntária. Conheci e tenho grandes amigos que se converteram verdadeiramente lá, que Deus limpou, que Deus guardou, que Deus purificou. Mas não foi fácil. Não foi fácil. É um caminho falado, como Salomão diz, é um caminho de morte. Ele pode te aliviar o problema por alguns instantes, mas ele vai te levar à morte. Então se prepare. Me ajuda aí, manda para aquela família que está passando por isso, para aqueles problemas. Nós vamos fazer um estudo bem detalhado dela hoje e eu preciso de você, tá bom? Vamos orar para começar? Querido, bondoso e maravilhoso Deus, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estar falando mais uma vez, Senhor, da tua palavra. Obrigado por estar comigo, Senhor, por não me deixar, por não me abandonar, por mesmo nos meios de problemas, Senhor. O Senhor continua do meu lado, me ensinando, Senhor, me lapidando, me purificando. E eu sei, Pai, que a obra que o Senhor tem na minha vida, Senhor Deus meu, é grande. Por isso eu rogo, Senhor Deus meu, as tuas bênçãos e a tua proteção sobre a minha vida. Te peço que abra agora o coração, os olhos, Senhor, o ouvido espiritual destes que estão comigo aqui acompanhando. Que eles possam ficar até o final, Senhor, e poder me ajudar, dizendo onde eu tenho que melhorar, divulgando o canal, mostrando para outras pessoas porque nós fazemos isso para te honrar, papai, para te glorificar. Então, Espírito Santo, venha como sempre nos dirigir, nos ensinar, em nome de Jesus, amém e amém. Ó, queridos, antes, só para mostrar que bonita a camisa minha, ó, Deus, minha prioridade. Vamos lá? Vamos começar então a nossa aula sem perca de tempo. Já perdemos tempo demais aqui falando. Então lá é a revista Viver Mais, terminando o caminho final, últimas aulas deste trimestre, quase encerrado. Já comprei a próxima, na próxima aula eu já anuncio como que vai ser a próxima revista, mostro a capa dela para vocês, mas ainda estamos aqui. Adolescente cristão na sociedade pós-moderna. Que é uma caminhada muito bonita que nós estamos tendo. Lembra, só para a gente refrescar a memória, nós começamos conhecendo o mundo digital e aquilo que nos tira muito da presença de Deus. Fomos para que retenha o que é bom, depois se existe vida extraterrestre, depois vencendo o consumismo, na moda de Cristo, crescendo em conhecimento, amando um próximo como a si mesmo, fazendo a diferença. Política é coisa de cristão. E a última aula passada, cuidando da criação de Deus. E agora, drogas, um caminho de morte. E ainda vai faltar 2, papo íntimo e não seja enganado. Queridos, foram aulas espetaculares. Se você por um acaso não assistiu, mas você é professor e mesmo assim não vai dar mais essa aula, volta para você ver. Vai lá no tema se existe extraterrestre, coloca no comentário o que você acha. São aulas maravilhosas. E o tema dessa, como eu acabei de dizer, lição 11, drogas. Um caminho de morte. A base bíblica está lá em Provérbios, capítulo 23, dos versículos 29 ao 35. Deixa eu ver. Não coloquei não, tá? É grande, então me ajuda lá. Vai lá, deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Vamos lá? Então aqui, ó, aonde eu quero que vocês dêem uma voltinha lá. Dê uma pausa aqui agora, aperta o botãozinho de pausa, abra a tua Bíblia, de preferência numa linguagem Nova Versão Internacional, Nova Linguagem na tradução de hoje, uma NAA, que é uma linguagem mais fácil e acessível, principalmente
aos jovens e adolescentes. E leia esse texto, o que Salomão está dizendo nesse texto. Olha qual que é o versículo-chave, está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, Paulo está dizendo que aquele que enche do Espírito Santo, aquele que busca a presença do Espírito Santo, não vai cumprir a vontade da carne, não vai cumprir o desejo da carne, porque o Espírito vai movê-lo. Então vamos lá, começando a nossa aula de hoje, objetivos desta lição. Para que nós vamos estudar essa lição? Para compreender que as drogas não destroem apenas o usuário, mas também causam dano à família e à sociedade como um todo. Então nós vamos aprender que nessa lição, a droga não é o que muita gente fala assim, problema meu, não é problema teu. A droga não é problema só do usuário. A droga é problema da sua família. A droga é problema da sociedade. Porque uma pessoa viciada em droga, uma pessoa que vive usando drogas sem parar, viciado, ele não poupa ninguém, ele rouba a sua casa, ele rouba a sociedade, ele causa tragédias. Mas, querido, nós temos que encarar que tem solução. E em Cristo tem solução. Ponto de partida. Olha uma sugestão para quebra-gelo. Aí seus alunos estão lá, domingo de manhã, estão cansados, não queriam estar na escola bíblica porque queriam dormir até mais tarde, mas foram, o Espírito Santo os carregou para lá. Então dá uma despertada neles para começar. Olha esse quebra-gelo chamado círculo fechado. Peça a 2 alunos que saiam da sala por alguns instantes. O restante da turma deve formar um círculo apertado, com os braços entrelaçados para impedir que os colegas que estão fora da sala entrem no círculo. Em seguida, chame os alunos que sairão e peça que tentem entrar no círculo fechado. Depois de algumas tentativas sem sucesso, reflita com os alunos sobre como eles se sentiram ao evitar que os colegas entrassem no grupo. Pergunte também aos que ficaram do lado de fora sobre como eles se sentiram diante da dificuldade de voltar ao grupo. Para encerrar, explique que as drogas levam a um caminho que nem sempre tem volta. As consequências podem ser sentidas ao longo da vida, em diferentes áreas, tanto pessoal, familiar, social e espiritual. Entendeu o quebra-gelo, queridos? É para dar um choque de realidade. Peça para que 2 alunos saiam da sala, o restante faça um círculo apertado, sem espaço com as cadeiras, um abrace o outro ou cruze os braços, e aí chame os 2 e pede para os 2 tentar entrar, sem violência. Você vai ver que eles não conseguem. Aí você pergunta para os que estão dentro da roda, qual a sensação de vocês? E pergunta para os 2. Isso é para dizer, queridos, que muitas vezes quando você sair do teu círculo, quando você sair da tua igreja, quando você sair da tua comunhão com Deus, pode ser que você não consiga mais voltar. Introdução. Por que tantos jovens, inclusive de famílias cristãs, acabam entrando no mundo das drogas? Olha só que pergunta interessante. Por que tantos jovens, principalmente ou inclusive de famílias cristãs que estão na igreja, acabam entrando no mundo das drogas? Vamos lá. Diariamente, vemos reportagens sobre prisões e assassinatos de jovens e adolescentes envolvidos com o tráfico ou sobre o consumo de entorpecentes. Pesquisas revelam que a maioria dos usuários tem entre 12 e 18 anos. Isso significa que 1 a cada 4 adolescentes já experimentou algum tipo de droga. A dependência do vício induz à criminalidade, à prostituição e ao suicídio. Infelizmente, o vício em drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, representando um sério problema de saúde pública. Queridos, essa é a nossa introdução. Você já parou para pensar por quê? Como é difícil, aonde o diabo tem infiltrado e feito os nossos jovens, principalmente entre 12 e 18 anos, se afundar no meio das drogas?
Queridos, talvez quando incitam para que um menino use droga, falam, você não é homem, use droga, vamos ver se você é corajoso, e apenas às vezes ele dá uma cheiradinha, aquilo vai fazer com que ele se torne um usuário e depois um viciado. Nós precisamos entender que a droga leva ao mundo da criminalidade porque eles são pessoas más? Não, queridos. Mas porque o vício é tão forte que eles não têm controle do vício. Então o que acontece? Acabam furtando para alimentar o seu vício. Muitas vezes meninas se prostituem, se vendem, trocam o seu corpo para poder usar droga. E muito chega um momento em que ele não consegue mais voltar. E o diabo começa a acusar que ele destruiu a família, que ele destruiu o laço dele, até que ele próprio tire a sua vida. Queridos, isso é um problema sério hoje. E nós vemos, querido, muitas pessoas defendendo a liberdade, defendendo poder vender droga, vender maconha em qualquer lugar. Queridos, essa não é a resposta. Essa não é a solução. Tem muitas pessoas que vão conseguir se conter com poucos, mas muitos vão viver do vício querendo subir cada vez mais. Isso destrói. Testemunho, eu assisti por mais de 3 anos, vidas sendo devastadas por causa da droga. Então precisamos estar lado a lado com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. A Bíblia diz que se confessar o pecado e se arrepender, Deus perdoa e muda o cativeiro. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, queridos. Tópico primeiro, drogas, tô fora. O ponto de partida para o uso de drogas pode ser motivado pela curiosidade. Então olha algumas motivações, Primeiro, a curiosidade, a pessoa talvez quer experimentar para ver como que é. Segundo, pela influência de falsos amigos. Ou seja, aquele que se diz amigo. Queridos, amigo de verdade não te leva para mau caminho. Amigo de verdade é aquele que te leva para perto de Deus, não para longe dele. Amigo de verdade não te instrui a usar algo que vai destruir a tua vida. Ou até mesmo muitos se drogam, ou mesmo a fuga da realidade. Difícil, muitos se drogam, queridos, por problemas dentro de casa, por problemas na família, por problemas de frustrações. Queridos, qualquer porta é porta para que o inimigo lance os nossos jovens e adolescentes no mundo da droga. Quantos pais de família eu não conheço hoje que vivem no mundo das drogas? Seus filhos estão lá em casa, às vezes passando necessidade, eles estão na rua. E eu não posso condená-los porque é difícil, é um vício que é difícil de largar. Queridos, as drogas, a dependência química tem que ser tratada. No entanto, nenhum desses motivos justifica esse tipo de atitude. O uso de drogas traz sérias consequências, tanto para quem usa, quanto para quem convive com o usuário e também para a sociedade. A palavra de Deus nos ensina que um abismo chama outro abismo. Olha lá, o Salmo 42:7. Abismo chama abismo ao rugir das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. O salmista está dizendo, olha, um problema vai puxar outro problema se você não entrar com Cristo, que é a solução. No princípio, as drogas podem provocar uma sensação agradável, que traz alívio emocional, alegria e bem-estar. Com o tempo, porém, essas substâncias começam a mostrar o seu poder de destruição. O que inicialmente parecia bom, rapidamente se transforma em um grande problema. Provérbios 16:2 vai dizer assim, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Usar a droga para tentar te aliviar de uma dor, de uma tristeza, de um divórcio, de uma perca, pode parecer bom aos teus olhos, mas é o Senhor que avalia o caminho, queridos. Muitas vezes o desespero, a necessidade, faz você pensar em usar algo para te aliviar. Tem pessoas viciadas em remédios, e nós precisamos entender que isso é perigoso. Queridos, quantas famílias não são destruídas por causa do alcoolismo?
Mesmo sendo liberado, então a resposta para a droga não é liberá-la, é ajudar, é ensinar, é mostrar o que acontece. Hoje é normal, você anda em todo lugar, você acha cápsulas de cocaína, você sente as pessoas andando do teu lado, fumando maconha. Eu sou contra, sim, queridos. Pode aparecer um monte de gente me batendo, mas eu sou contra qualquer tipo de entorpecente, qualquer coisa que te tira da realidade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, ó: sede sóbrios. Ser sóbrios e vigilantes. Querer ser sóbrios não é só ser não beber, mas é não se drogar, é não se iludir, é não tirar a sua realidade. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: olha, vocês que gostam de embriagar, ao invés de embriagar, embriaga-se com o Espírito Santo, porque se não traz briga, não traz contenda, traz vitória. Quando a dependência química se instala, a percepção da normalidade da pessoa é alterada, ou seja, quando ela está drogada, ela não percebe, queridos, que ela está drogada. Você vai ver que tem muitas pessoas que não aceitam, mas tem alguns que, quando cai a realidade, quando ele sai do efeito da droga, ele próprio quer se internar, porque ele sabe o que está acontecendo na vida dele, mas a partir do momento que ele perde, que ele não consegue, ele é derrotado pelo vício, ele esquece e parece que está tudo normal. O dependente perde o discernimento, ele sai da sobriedade, do certo e do errado, entrando em um estágio de consciência em que tudo é permitido e nada gera consequência. Quando o efeito da droga passa, a pessoa até consegue pensar com um pouco mais de clareza, mas logo sente a necessidade de se drogar novamente, e o ciclo vicioso continua. Ele cai em depressão, ele cai em desespero, acabou o efeito da droga, ele não encontra mais, ele começa a entrar em desespero, e em muitas casas ele não tem mais dinheiro, ele rouba a TV, ele rouba um ventilador, ele rouba o que tem dentro de casa para conseguir trocar com a droga, porque aquela droga já está matando ele, a falta dela. Manter uma vida em plena comunhão com Deus, ser obediente ao conselho dos pais e ter boas amizades é essencial para quem deseja se manter íntegro e saudável. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios 16, versículo 25. Para nós, queridos, muitas vezes o caminho é até bom, muitas vezes o caminho é até agradável. Tem gente que faz tratamento com drogas, queridos, mas tudo que te leva a um estágio onde você pode perder o controle da sua própria vida, não pode. Olha o que o comentarista diz aqui, ó, para você, professor, um conselho para a tua sala de aula. O diálogo é uma ótima forma de prevenção. Incentive os alunos a buscar em Deus a solução para os problemas e a conversar com os pais ou pessoas maduras e confiáveis caso precisem de algum conselho. Quer dizer, eu vou um pouco mais longe, ensine os teus alunos que, se eles estiverem passando por isso, que talvez eles tenham medo que o pai deles não podem não entender e às vezes punir, bater ou fazer qualquer outra coisa, se ofereça para aconselhar eles. Se ofereça para estar ouvindo eles e não conversar com os pais. Se ofereça para ajudar a sair desse abismo para que não venha outro abismo. Entendido o tópico primeiro, queridos? Drogas, eu tô fora. Não tem nada de bom em drogas, queridos. Eu tô fora. Graças a Deus eu nunca fui viciado em drogas. Fui sim, viciado em álcool. Bebia muito. Isso me custou meu primeiro casamento. Foi muito difícil porque eu não tinha controle. Quando eu começava, eu não parava. Mas até que Jesus entrou na minha vida. E a partir de quando Jesus entrou na minha vida, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu nunca mais precisei de álcool para poder aliviar minhas dores. Eu nunca mais precisei de álcool para poder encontrar felicidade, porque a minha felicidade está em Cristo. As minhas dores estão sendo curadas em Cristo. Se esse primeiro tópico foi bom, não esquece de me ajudar. Clica aí, é fácil, curte para me ajudar. Dá um comentário aí, compartilha com outras pessoas. Se ainda não deu tempo de você se convencer, vamos para o tópico 2? Um caminho de ilusão. Olha o que a droga leva. Pesquisas, não é fofoca, mostram que as drogas ilícitas, aquelas que não sofrem
as drogas lícitas, perdoe, aquelas que não sofrem restrições da lei e podem ser comercializadas livremente, matam 9 vezes mais do que as drogas ilícitas. Ou seja, presta atenção nisso aqui. Enquanto o nosso governo e muitas pessoas estão brigando para aprovar as drogas, a liberdade de usar drogas, essa pesquisa prova que as drogas lícitas. Quais são as drogas lícitas? Me lembra algumas drogas lícitas? Drogas lícitas como drogas lícitas como álcool, cigarro. A pesquisa diz que essas drogas que foram liberadas, ela mata 9 vezes mais pessoas do que as drogas que não foram liberadas. Então por que eu vou liberar a droga? Queridos, tem pessoas que se controlam, mas a maioria não se controla. Entre as drogas lícitas mais usadas estão as bebidas alcoólicas, que são a causa de muitos acidentes de trânsito, além de gerar comportamentos violentos, perturbações mentais, enfermidades físicas e até a morte. Olha lá o que diz Provérbios 23, do 29 ao 35. É o texto da nossa introdução. Lembra que eu pedi? Olha lá. De quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários de quem são? Os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você verá como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Olha que texto interessante, queridos. Muitas pessoas vão dizer assim, mas a Bíblia não condena a bebida. Leia esse texto. Ele está dizendo que todos os problemas, as brigas, os ais, os olhos vermelhos podem vir do vinho. E ele vai estar lá dizendo que ele foi espancado, ele vai ver coisa errada, ele vai caçar briga. Quantas brigas não se originaram porque as pessoas estavam fora de si, alcoolizadas? Queridos, bíblica, quando Noé atravessa, entra na arca e chega em terra seca, a Bíblia diz que ele desce para comemorar, ele se embriaga de vinho. Quando ele se embriaga de vinho, queridos, ele começa a dançar pelado dentro da sua tenda. Seu filho caçula vai lá vê ele pelado, sai e conta para os irmãos como se estivesse zombando. Sabe o que aconteceu, querido? Porque esse homem embriagou, ele mandou uma maldição para o filho, e a partir daquele momento voltou a ter um povo ruim, um povo brigando. Os semitas começaram a atrapalhar tudo porque o pai bebeu. Se Noé não tivesse bebido, queridos, não teria outro povo para poder brigar, seria uma família. Quantas famílias não são destruídas por causa do álcool? Se você já teve algum problema de álcool, coloca para mim nos comentários aqui. Vamos lá. Pessoas dependentes do álcool costumam se envolver em casos de violência doméstica, inclusive contra crianças, adolescentes e os próprios pais. Além disso, esses indivíduos causam prejuízos para a sociedade sempre que deixam de trabalhar, devido às enfermidades desencadeadas pela dependência. Por fim, não podemos nos esquecer de que essas pessoas estão sujeitas à morte espiritual, pois o vício as afasta de Deus. 1 Coríntios 6,10 vai dizer: nem ladrões vão entrar no céu, nem avarentos vão entrar no céu, nem alcoólatras vão entrar no céu, nem caluniadores vão entrar no céu, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Tá explícito: alcoólatras não entrarão no reino de Deus. Ah, Jesus! O consumo das chamadas drogas lícitas, essas que são permitidas, é uma porta aberta ao uso das drogas ilícitas, como a maconha, cocaína, crack e outros entorpecentes. Queridos, e isso é outra coisa que eu posso testemunhar. A maioria das pessoas que estavam nessas clínicas que eu
levei ajuda espiritual, elas começaram com um simples golinho de cerveja, com um simples cigarro. Tudo começa de pouco, queridos. Então essas drogas que é permitida, que são lícitas, elas vão levar as pessoas a utilizar coisas mais pesadas, mais fortes. Muitos são enganados pelas mentiras do diabo e acreditam que o mundo das drogas oferece uma fuga para longe dos problemas da vida terrena. O cristão sabe que Jesus foi claro no que disse quanto às tribulações da vida. Já lá 16:33, João. E eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês vão ter aflições, contudo tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Por outro lado, Jesus nos garante a verdadeira paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Então, queridos, não se abalam. Busque ao Senhor até encontrar a paz. Se Ele prometeu que Ele nos dá a paz, Ele não é filho do homem para que minta, nem que faça uma promessa e não cumpra. Se Ele está dizendo para que Ele veio dar paz, você não vai precisar se drogar, se embriagar para ter paz. É só você buscar de todo o teu coração e você vai encontrar a paz que excede todo entendimento. Também vai encontrar nele a alegria. João 15:11. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria, a alegria de Jesus, estejam com vocês e a alegria de vocês sejam completa. A droga, a bebida, ela pode te deixar feliz por algum tempo, mas logo você vai cair na realidade e vai começar a chorar e ver tudo de errado que você fez. Mas em Jesus essa alegria é completa, conforme a palavra dele diz. Essa também ela dá força. Colossenses 1:11 vai dizer: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vitória sobre a droga já está nas tuas mãos. E terceira, a liberdade, João 8:32-36. Conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a elas para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele te dá ainda alívio. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, que somente Ele pode nos dar. Então, querido, toda justificativa que você possa ter para dizer que a droga pode te ajudar, está aqui. Jesus te dá a paz, Jesus te dá a vitória, Jesus te dá a alegria, Jesus te dá a liberdade e Jesus te dá alívio. Mas busque a Ele para que você possa encontrar. Não adianta você deitar, me ajuda, Senhor, e vai dormir, vai drogar. Não adianta, queridos. Olha assim o texto, ó. Leia 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Ressalte que as tentações surgem, mas Deus nos proporciona os meios para vencê-la. A confissão dos pecados, a criação e o jejum são alguns deles. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, 13. Assim, aquele que julgar estar firme, cuide-se para que não caia. Porque não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, todos são tentados. E Deus é fiel. Deus, não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Então, mesmo no momento das aflições, se você clamar de todo o coração, Ele te responderá. Tópico 2 finalizado. E agora? Já mereço uma curtida? Já mereço um compartilhamento? Já mereço um comentário? Obrigado, Deus te abençoe. Vamos lá, terceiro e último tópico. Se droga não é bom, se é droga, não é bom. Algumas pessoas defendem que as drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, são inofensivas.
Entretanto, qualquer substância que se enquadra no conceito de droga é de alguma forma nociva à saúde. O tabaco e o álcool são altamente viciantes e fazem mal à saúde. Há mais mortes prematuras atribuídas ao uso do cigarro do que às outras drogas. E o álcool é a segunda droga mais perigosa disponibilizada no mercado de maneira lícita para qualquer um. Segundo as estatísticas, 10% das pessoas que consomem bebidas alcoólicas se tornam alcoolistas. Presta atenção. E sabe o que é mais difícil, queridos? É que elas nunca vão reconhecer que elas estão no estágio de alcoólatra para procurar ajuda. Quando ela cai em si, ela já perdeu a família, ela já perdeu o serviço, ela já perdeu a paz. Mesmo diante dos males causados pelas drogas, algumas pessoas defendem que a maconha, por ser planta, é um entorpecente inofensivo e sem risco de causar dependência. A verdade é que a medicina já comprovou que a maconha pode causar efeitos negativos, como perda da memória e da capacidade de concentração. Os cristãos não andam de acordo com os padrões deste século, pois a sua mente é renovada pela palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por mais que a sociedade permissiva aceite o uso da maconha, o crente sabe que essa substância é prejudicial ao corpo, à mente e ao espírito. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Por isso, o apóstolo Paulo nos faz a seguinte advertência: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3,17. Diante dos danos e das mortes causadas pelas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, o cristão deve escolher servir a Deus e viver em conformidade com a sua palavra. Somente nele é possível viver em plenitude de vida e abundância. João 10,10 vai dizer: o ladrão vem para furtar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Conselho para o professor: pesquise, entra aí no Google, pesquise os riscos da automedicação, do uso de psicotrópicos, dos energéticos e anabolizantes. Apresente à turma o resultado da tua pesquisa. Tópico 3 finalizado, vamos para a conclusão? A Bíblia adverte os cristãos a se afastarem das más companhias e dos maus caminhos. Salmo 1 vai dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores, pois não é prudente testar os próprios limites e se colocar em risco diante dos apelos do mundo. Jesus tem poder para libertar o dependente químico e dar esperança aos corações. João 8,32, vamos ver se eu coloquei aqui, e Salmo 62,5 vai dizer: e conhecerão a verdade vos libertará. João 8,32. Descanse em Deus, somente em Deus. Minha alma, dele vem a minha esperança. Salmo 62, verso 5. Mas o desejo real do Senhor é que seus servos fiquem longe do que pode levá-los à morte. Deuteronômio 11, versículos 26 ao 28 vai dizer: preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem dos caminhos que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Aleluia, amém. Olha o complemento. O diálogo em sala de aula possibilita ao professor colocar-se disponível para ouvir as angústias, dúvidas, problemas
e os sonhos dos alunos que, por vezes, lamentam a falta de espaço para opinar, discordar e trocar informações durante a aula. Mostre-se disposto a ouvir o aluno, pois isso torna o processo de aprendizagem facilitado. Aleluia! Terminado a lição 11, maravilhoso. E ó, a lição da semana que vem é quente, hein? Se prepara aí. Papo íntimo com os adolescentes e com os jovens. Preparado para essa conversa? Te espero na próxima aula. Para adiantar, já vai lá, abre na base bíblica, 1 Coríntios 6, 18, 1 Tessalonicenses 4, versículos 3, 4 e 5. E o texto-chave, o versículo-chave é: mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aleluia! Amém, amém. Ó, fiz até barulho. E amém, queridos. Espero que todos vocês tenham entendido, compreendido essa lição maravilhosa, que possamos estar presentes na próxima aula, que essa lição possa ter te ajudado. Professor, pega firme com os teus alunos, ajude eles. Muitos pais e mães estão trabalhando tanto que não veem que há necessidade deles estarem com seus filhos. Aproxime-se deles. Deus quer nos ajudar. Vamos orar para encerrar? Querido Deus, maravilhoso Papai, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa aula digna de louvor e adoração. Obrigado por nos ensinar, por falar conosco sobre drogas, ó Pai. Sabemos que é um caminho sem volta, é um caminho de perdição, que somente os que estão no Senhor podem se reconciliar. Ajude, Senhor. Se porventura estiver alguém assistindo esse vídeo que sofre de alguma dependência, Senhor, que seja agora quebrado isso em nome de Jesus. Amém e amém. Te espero na próxima aula. Deus te abençoe.